Olá, meus irmãos, amigos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, a nossa família. Você está com o pastor Paulo Pereira, comentando os textos da leitura bíblica dentro do programa de leitura anual 365 e estamos ainda cruzando pelo livro de Juízes, capítulo 19 e 20, e também os outros textos que vamos fazer menção do Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Mas nós estamos perplexos muitas vezes, observando a caminhada, a história do povo de Israel, que nesse tempo, pós a liderança de Josué, entra no período dos juízes, e já tivemos algumas histórias assim que até nós passamos a perceber como que é a fragilidade da firmeza, a fragilidade espiritual, conhecimento histórico, aquilo que as pessoas, talvez facilmente eram induzidas, levadas, e sempre foi a batalha divina, para que o povo do Senhor não se afastasse dele e fosse após outros deuses. E aqui a gente vê como que a influência do povo de Canaã, aquele povo que eles não foram expulsos, eles conviviam com Israel na terra prometida, quanto o povo de Israel foi influenciado. Agora, nesse capítulo 19 e 20, vai se narrar algo assim muito difícil também para a nação e para a história de Israel, um conflito interno, pois começa com a história de um levita da região de Efraim, morava num lugar distante e tomou para si uma concubina de Belém. E ela teve muitas dificuldades de se adaptar naquela região, retornou para a casa do seu pai, o levita em Belém, o levita foi atrás para buscar ela novamente, e nesse percurso ele passa por uma cidade quando retorna de Belém com a concubina e o seu moço, o seu auxiliar. E nesse lugar que está na região, uma das cidades do território de Benjamim, Gibeá, ocorre uma tragédia. Nunca se poderia imaginar que os homens daquela cidade eram tão perversos, que eles, até quando este levita ele estava hospedado numa casa de um senhor da cidade, e isso era muito, na cultura hebraica, muito sério, quando alguém ele estava como hóspede, ele estava debaixo de uma proteção, de uma aliança, de um pacto. Mas os homens daquela cidade foram até esta casa e queriam que eles tirassem ele para fora para eles terem relações com esse homem, depravação total. Mas o homem disse: não façam isso, pois ele é meu hóspede. E lançaram a concubina para fora. Eles violentaram nesta cidade essa mulher pela noite toda e ela veio a falecer. E este levita, ele toma uma iniciativa que mexeu com todo o povo de Israel espalhado, desde Dan até Beersheba. Dan lá no norte, porque tinha um Dan no norte e um Dan também no sul, a mesma tribo, mas elas estavam ali, uma numa área e outra noutra. Ele fez essa mulher, depois de morta, em 12 pedaços e enviou para as 12 tribos, contando o que aconteceu. E todas as tribos se revoltaram e se reuniram para então guerrear contra Benjamim, a tribo de Benjamim, pois eles esperavam que fosse feito algo, uma justiça com aqueles homens maus, perversos, e nada foi feito. Portanto, ali houve uma guerra e que trouxe uma destruição. Muitos de Israel morreram, mas os soldados todos de Benjamim também morreram nessa batalha que foi muito difícil e cruel. Muito bem, depois nós entramos para o Evangelho de João, no capítulo 13, 4. Jesus
ele está deixando Jerusalém, né, e retorna para a Galileia, mas passa pela Judéia. E na Judéia ele então se estabelece por um tempo junto com seus discípulos e batiza, segue batizando, não que ele batizava, mas os seus discípulos, diz a Bíblia, batizavam, né? Muitos dos discípulos que iam aceitando o evangelho do reino. E também João Batista, né? Até inclusive os seus discípulos ficaram preocupados, dizendo: mestre, aquele de quem tu deu testemunho lá, ou quando tu batizavas no lado leste do Rio Jordão, do outro lado, ele agora está batizando também. E foi aí que nós aprendemos com João Batista a sua humildade, seu entendimento do reino de Deus, né? Quando ele responde aos seus discípulos, dizendo que ninguém pode dar nada, né, que se não for concedido por Deus. Né? No reino dos céus é assim, nós damos aquilo que o reino também nos concede. E aí ele disse: eu não sou o Messias, eu não sou o Messias, João Batista dizendo. E agora, importa que ele cresça e eu diminua, né? Cada vez ele seja maior e eu cada vez menor. Ele estava entendendo que era um projeto, né? Que aquele a quem ele deu testemunho era o Messias. E assim nós, então, vamos ver que muitos creram no Senhor, né? E é nesse momento que João Batista, ele também traz esta mensagem: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece o Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Muito bem, então nós, indo para o livro de Salmos, né, vamos encontrar o salmista também dando ao Senhor glórias por toda a diversidade da sua criação. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo assim que a criação, as criaturas por Deus criadas, das mais diversas, né, todas elas também dependem do Senhor, né, do alimento, do provimento. Isso é algo muito especial, né? A gente vê realmente como que a natureza ela se movimenta. E o livro de Provérbios, ele diz que os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. E o amor, ele agrega, o amor, ele reúne, o amor, ele cresce, né? Ele é a diferença do amor e do mal, né? O mal se perde, ele se vai. Muito bem. Assim, a riqueza é coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. Deus nos ajude a andar pela sabedoria e também a trabalhar árduo pelo bem. Deus abençoe.